Olá, meu nome é Guilherme Augusto, sou advogado, professor universitário, especialista em direito de famílias e sucessões, e hoje convido você a refletir um pouquinho sobre o tema planejamento matrimonial. O primeiro passo é conceituarmos o que é o planejamento matrimonial. Nós estamos numa realidade hoje em que o número de divórcios ele tem aumentado significativamente. Mais de 75% foi o percentual de aumento aí do número de divórcios nos últimos anos, desde 2020. E a partir disso, muitas pessoas passam a ter dificuldades no momento do divórcio. Obviamente que quando as pessoas casam, elas acreditam que esse casamento é para sempre. Até porque se assim não pensassem, elas estariam simulando um casamento que é crime, o que não seria admitido. Mas o que as pessoas muitas vezes não imaginam é como seria um melhor divórcio para este casamento. Parece estranho pensar nisso, né? Mas além de pensar no melhor divórcio, nós poderíamos também pensar nesse planejamento matrimonial, quais seriam as melhores regras que nós poderíamos estabelecer nesse casamento. Quando se fala em casamento, a gente logo lembra numa regra fixa, a gente logo lembra de regime de bens, nós lembramos ali, muitas vezes, daqueles compromissos, daqueles deveres do casamento, né? Que são quase que deveres morais, mas eles também são deveres jurídicos. Entretanto, tudo isso nasce ali por uma força de lei. A legislação ela dá autonomia para as partes regulamentar outras regras para o casamento. Então, na verdade, o que nós teríamos é a possibilidade de construir um código do casal. Olha que interessante, criar regras próprias que possam alinhar as expectativas daquele casal. Cada casal é único, tem as suas particularidades e as suas ambições que poderiam ser trazidas nesse planejamento. Obviamente que a participação de um advogado ela seria importante para que pudesse esclarecer tudo que esse pacto pudesse contemplar, né? Agora, vamos para os passos práticos que deveríamos refletir e o que deveríamos contratar nesse planejamento sucessório. A gente logo lembra dos regimes de bens. Muitos casais, eles têm uma informação quanto tanto vaga ou muitas vezes incompleta do que realmente compreende cada um desses regimes de bens. Então, o primeiro ponto seria esclarecer ao casal, aos interessados ali do casamento, quais são esses regimes. Iríamos apresentar o regime da comunhão parcial de bens, que é o regime mais comum hoje no Brasil, que tem como regra geral ali, né, uma comunhão de bens durante o casamento, traduzindo, durante esse casamento, o que for adquirido a título oneroso seria partilhado, excluindo aqui as aquisições gratuitas, que seria doação, que seria as heranças recebidas por essas pessoas, ainda que durante o casamento. Também temos o regime da comunhão universal de bens, que é aquele regime onde tudo será partilhado, aqui incluindo até mesmo as heranças e doações, que era uma exceção no regime da comunhão parcial. Nesse regime tudo vai incluir. E também será incluído nessa partilha os bens adquiridos anteriores ao casamento. Mas cuidado, as dívidas também serão observadas nesse regime. Outro regime que as pessoas podem escolher é o regime da separação de bens. O regime da separação de bens é um regime que cada cônjuge ali vai ter o seu patrimônio exclusivo. Não haverá ali comunhão de bens entre eles. Agora, cuidado, aqueles bens que são bens comuns, aqueles bens que são bens por opção do casal, foram adquiridos com esforço dos dois, efetivamente os dois contribuíram financeiramente, a legislação estabelece o seguinte: o que eles terão direito ao final do casamento é exigir o esforço comum que eles trouxeram para aquele bem. Traduzindo, nós estamos falando aqui de quanto efetivamente investiu. Se o José investiu 100 mil e a Maria investiu 200 mil, cada um vai retirar daquele patrimônio o valor investido, né? Temos um outro regime, que é um regime de negócios, o regime da participação final dos aquestos, em que, em tese, chamamos de um regime misto, porque durante o casamento eles têm autonomia, eles vão agir como se estivessem no regime da separação total de bens, mas no final, a regra é que haverá uma compensação financeira entre eles. É um regime contábil. A regra que vai se analisar ali quanto eles enriqueceram durante aquele casamento. Então, muito se assemelha ao regime da comunhão parcial, só que ali eles vão discutir valores e não necessariamente
bens a serem partilhados. Ainda sobre o regime de bens, o mais importante é possível você criar regras próprias de regime de bens. Em outras palavras, vocês poderão, ao escolher um regime de bens, fazer um pacto antinupcial para flexibilizar os regimes de bens. Pacto antinupcial é um contrato que é feito no cartório de notas, na verdade, uma escritura pública de pacto antinupcial. Esse é o documento em que você vai ali estabelecer o regime de bens escolhido. Esse regime de bens, ele vai ser indicado nesse pacto antinupcial, inclusive para o regime da comunhão universal, da separação total de bens, participação final dos aquestos. É obrigatório que se faça o pacto antinupcial para que seja válido a escolha desses regimes. Diferentemente, o regime da comunhão parcial de bens não precisaria deste pacto antinupcial. Agora, o plus e o ponto interessante é que neste pacto eu posso ir além da escolha de um regime. Eu posso flexibilizar os regimes. Vamos traduzir isso em exemplos. Imagine você que escolheu o regime da separação total de bens e gostaria que um imóvel exclusivamente se tornasse um bem comum. Talvez aquele imóvel que vai ser a residência do casal, ou talvez aqueles veículos que serão ali utilizados pelo casal. Então você disse lá, olha, a regra que escolhemos é da separação total de bens, mas esse bem exclusivo nós escolheremos que será ali um bem comum. O contrário também, regime da comunhão universal de bens, que você traz exceções ali a esse regime, um patrimônio que você tem ali carinho, tem um afeto por ele e que gostaria de manter como um patrimônio exclusivo, e a legislação não põe limite. Sejam criativos dentro da realidade do casal, dentro das expectativas, você pode flexibilizar essas regras patrimoniais. Outro ponto importante é permitido ser discutido dentro dos pactos antinupciais, as chamadas cláusulas de convivência. Para além das questões patrimoniais, podemos estabelecer coisas do tipo: como será a criação dos nossos filhos? Onde iremos residir? Os afazeres domésticos, como serão organizados os afazeres domésticos? Podemos pensar coisas do tipo multas por traição? Olha que interessante. O contrário também. Podemos admitir uma permissão para que, em casos de outros relacionamentos avulsos, que aquilo não se caracterizaria ali uma traição. Estou pensando aqui no caso daqueles casais que têm os relacionamentos abertos, né? E outras cláusulas mais polêmicas a gente mesmo tem discutido hoje em dia, como as cláusulas de submissão, as pessoas que são adeptas ali ao sadomasoquismo e que muitas vezes não querem que aquilo caracterize a violência doméstica. É importante dizer que essas são cláusulas muito polêmicas, que a jurisprudência ainda vai enfrentar, mas o papel do advogado é justamente entender essas realidades, essas particularidades e tentar trazer ali um pouco de segurança jurídica para essas definições. Ainda sobre essas cláusulas de convivência, é importante a gente estabelecer que o limite é não ferir nenhum direito pessoal daquele indivíduo, que a dignidade da pessoa não seja flexibilizada, que a pessoa não seja tratada como coisa. Então, é isso que é a base, né, do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, sejam criativos e busquem advogados especializados para que vocês possam trazer regras muito específicas dentro das expectativas ali do casal. Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês sobre planejamento é aquelas cláusulas que também nós podemos pensar em relação ao momento do divórcio. A gente tem umas cláusulas com um nome bem interessante chamado cláusulas de não baixaria. Pense ali no momento do divórcio, onde os ânimos estão à flor da pele, as emoções estão acaloradas e as pessoas muitas vezes querem desabafar nas redes sociais ou querem desabafar com amigos comuns. Você pode pensar nisso, se resguardar para esses momentos e estabelecer ali um limite para preservar ali a individualidade daquele casal, ainda estejamos falando do momento do divórcio. Então, essas são algumas dicas que eu gostaria de contribuir com vocês e essa é uma parte do planejamento matrimonial. Fiquem atentos, acompanhem aqui o nosso canal, né? Dê o seu joinha para que a gente possa depois retomar aí com outras sugestões para tratarmos dentro do planejamento matrimonial.